filme do Aranha deixou muitas pontas soltas. Várias questões foram levantadas, e os próximos filmes da Marvel provavelmente vão responder, desde o paradeiro do Hulk até o início da perseguição dos mutantes. Bora ver tudo agora! Antes de mais nada, esteja ciente que esse vídeo tá recheado de spoilers de Homem-Aranha Um Novo Dia. Se quiser evitar, veja esse outro vídeo do card. Se já viu o filme ou não liga pra spoilers, vamos pro vídeo. A primeira questão é a mutação do Homem-Aranha. Durante o filme, vimos que o Peter está sofrendo alterações físicas reais, desencadeadas por sentimentos traumáticos e muito intensos. Por causa disso, ele desenvolve teias orgânicas, seus sentidos ficam ainda mais aguçados e sua força aumenta de um jeito assustador. O problema é que, junto com o poder, seus olhos ficam negros e ele começa a perder o controle, ficando muito mais violento em alguns momentos. Ele chegou a desenvolver um inibidor tecnológico para controlar essas alterações, mas termina o filme sem usá-lo. Ele até conseguiu manter a calma na luta final contra o Tentáculo, mas ao que tudo indica, essa mutação não se encerrou. Provavelmente ela vai continuar a trazer novas habilidades, mas também novos problemas psicológicos e físicos para o herói. Será que continuaremos vendo o personagem lutando para manter o controle? Ou até mesmo tendo alterações físicas mais notáveis e monstruosas como o Aranha Humana? E por falar em mistério, para onde foi a Jean Grey? No final do filme, depois de toda aquela confusão para fugir do departamento de controle de danos, a Jean usa seus poderes para manter o Peter vivo por tempo suficiente para ele se recuperar dos ferimentos. Mas a cena final dela é muito enigmática. Nós a vemos entrando em um ônibus, indo para um destino totalmente desconhecido. Qual será o próximo passo para ela? A Jean está sozinha, e com um poder que ela mal entende. Será que ela já vai se reunir com outros como ela para dar início a uma formação embrionária dos X-Men? O caminho parece estar traçado, basta que um certo careca em uma cadeira de rodas a encontre e ofereça um lugar onde ela não precise se esconder. Mas e quanto o DODC e o Bill Metzger? A organização agora serve como uma força de contenção brutal para super-humanos, agindo quase como uma polícia secreta. O diretor Bill Metzger mostrou que não tem escrúpulos. Ele matou a Sarah Gray, a irmã da Jean, durante experimentos cruéis para tentar clonar seus poderes mutantes, e estava prestes a fazer o mesmo com a Jean. Ele continuou vivo no final do filme, e com certeza vai continuar expandindo sua organização com ainda mais recursos. Será que ele vai dar início a uma caçada sistemática aos mutantes após os incidentes com a Jean Grey? Ele tem o ódio e agora tem a justificativa política para perseguir qualquer um que tenha o gene X. Falando nisso, uma pergunta que me veio à mente: o inibidor criado por Peter vai ser usado para o mal? Bom, isso é quase certo. A tecnologia original foi desenvolvida pelo Dr. Bruce Banner para conter o Hulk. O Homem-Aranha adaptou isso para tentar conter suas próprias mutações, e o mesmo dispositivo foi usado pela DODC para conter temporariamente os poderes da Jean durante os experimentos. O problema é que esse dispositivo provavelmente foi apreendido pela organização no final da batalha, e deve ser usado como uma arma futuramente. Eu tenho quase certeza de que acabamos de presenciar a criação da famosa coleira inibidora no UCM. O que era para ser uma ferramenta de autocontrole do Peter vai se tornar o maior pesadelo dos mutantes nas mãos de homens como o Metzger. E tem outra organização que me deixou em dúvida: o Tentáculo. No filme, eles aparecem trabalhando diretamente para o DODC, e o Bill Metzger chega a dizer que eles são apenas jovens sem propósito. Mas será que é só isso mesmo? O Tentáculo, como já foi mostrado nas séries da Marvel na Netflix, é uma organização milenar, mística e que sempre agiu nas sombras com objetivos muito mais profundos do que apenas servir de capangas. Como sabemos, o Tentáculo está confirmado como o antagonista principal da terceira temporada de Demolidor Renascido, e essa aparição em um filme do Homem-Aranha foi apenas um prelúdio para o retorno de toda a mitologia de ressurreição da seita. A questão é, será que o Tentáculo atual do UCM se resume a esses ninjas que vimos no filme? Ou eles são apenas uma pequenina célula de algo muito maior e mais antigo que está sendo infiltrado nas instituições? Eu aposto na segunda opção. E quanto ao Hulk, o que aconteceu com ele? Vimos a Jean Grey controlando a mente do Bruce e usando o corpo do Professor Hulk para arrombar o cofre da DODC. Entretanto, depois que ela saiu da mente dele, o Banner perdeu totalmente a estabilidade
sanidade mental, o Hulk selvagem, aquele clássico e incontrolável, veio à tona com tudo e destruiu o prédio da DODC. O próprio Bruce menciona, pouco antes de se transformar, que algo estava diferente, que alguma coisa tinha mudado dentro da cabeça dele. Quando ele finalmente voltou à consciência, foi levado hospitalizado e terminou em um centro psiquiátrico. Mas a pergunta é: até quando? O Hulk está sem controle novamente, e é um perigo deixar o Gigante Esmeralda sob qualquer tipo de estresse. Provavelmente veremos o Verdão perdendo as estribeiras novamente em algum outro filme do UCM, e dessa vez, pode ser que nem os Vingadores consigam pará-lo. O estado mental do Bruce no centro psiquiátrico é uma bomba relógio. Se ele se sentir ameaçado ou se o Hulk sentir que o Bruce está sendo maltratado, a destruição será inevitável. E quanto àquela cena final entre o Peter e o Ned, depois de tudo o que aconteceu, o Peter encontra o Ned em uma mercearia, e ao cumprimentá-lo, os dois, de forma quase inconsciente, fazem o toquinho de mãos secreto que era a marca registrada da amizade deles. Naquele momento, o Ned olha para o Peter e repete o seu nome, mas a grande pergunta que fica no ar é: será que ele realmente se lembrou de tudo? Existem duas formas de olhar para isso. A primeira, e mais racional, é que o Ned pode ter apenas associado os pontos. A MJ tinha dito para ele que o nome do Homem-Aranha era Peter, então ele poderia estar apenas repetindo essa informação ao reconhecer o rosto do herói que ele tanto rastreou no seu aplicativo. No entanto, o toquinho de mãos é a questão. Foi apenas memória muscular. Ou ele se lembrou. Pode ser que o feitiço do Doutor Estranho não tenha apagado totalmente, mas sim enterrado no subconsciente, e alguns gestos de afeto tão profundos como esse sejam capazes de criar rachaduras nessa barreira mágica. Então a questão é: o Ned se lembrou? Se ele foi capaz, outras pessoas também conseguiriam burlar o feitiço? Existe ainda uma questão fundamental: os mutantes já estão escondidos no UCM há muito tempo. A Jean Grey e a Sarah já eram mutantes antes de tudo isso. Anteriormente, os únicos personagens confirmados como mutantes eram a Miss Marvel e o Namor. Então, será que eles sempre existiram no UCM e apenas preferiam ficar nas sombras para evitar perseguições? Ou será que a partir de algum evento recente o GNX começou a circular com mais força na população e por isso eles demoraram a aparecer publicamente? Eu, particularmente, prefiro acreditar na primeira opção. Faz muito mais sentido que eles estivessem escondidos, vivendo vidas normais, até que o caos do multiverso e as ações de organizações como a DODC os forçassem a aparecer. Para fechar, onde o Homem-Aranha foi parar? Na cena pós-créditos, vimos pelo aplicativo do Ned que o Peter desapareceu da Terra e apareceu no espaço, mas para onde ele foi? Nesse vídeo do card, comento em detalhes essa cena e o que ela significa, além de teorizar qual teria sido o destino do Aranha. Dá uma olhada. E você, lembra de outra ponta solta deixada pelo filme? Será que a mutação do Peter vai continuar? Qual será a próxima aparição da Jean Grey? Quando veremos o Hulk selvagem de novo? Não esquece de comentar, quero muito saber sua opinião.